Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês vão ler comigo 4 e 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Todos comigo. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Pai, tem compaixão de nós. Sê propício a nós, pecadores. Pai, fala conosco. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nada quebre ou interrompa nossa comunhão íntima contigo. Queremos, ó Deus, ó Pai, deixar longe deste momento todas as vicissitudes, todas as batalhas, todas as lutas do dia a dia. Viemos aqui te adorar com todo o nosso ser, ó grande Deus, porque Tu és o nosso Pai. Tu nos amas e deste Cristo na cruz por nós. E agora, Pai de amor, clamamos que a presença graciosa de Jesus se perceba enquanto a palavra de Deus é exposta, porque Cristo foi quem morreu por nós e Ele é o centro da nossa vida. Agora, Pai, pedimos que o Teu Espírito aqueça o nosso coração, enquanto ouvirmos a voz do Senhor expondo para nós as Escrituras. E que essa palavra, Deus, ó Pai, venha ao encontro da nossa necessidade e molde e modele a vida da Tua igreja neste lugar, para que nós, de fato, não sejamos um mero ajuntamento de pessoas todos os domingos, mas sejamos Tua noiva que Te adora, espírito em verdade, e uma igreja que é verdadeiramente uma família, porque fomos remidos pelo Senhor e selados no mesmo corpo pelo Espírito Santo da promessa. Fala conosco, grande Deus, e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos e irmãs. Paulo começa a nossa exposição com a palavra irmãos. Quem são nossos irmãos? São aqueles que fazem parte da nossa família. No capítulo anterior, o apóstolo nos ensinou sobre a luta da carne contra o espírito e que nós devemos andar no espírito e não satisfazermos as concupiscências da carne. Agora ele vai falar como deve ser a ética do crente e o nosso comportamento no corpo de Cristo e na vida da igreja. E a primeira coisa que Paulo diz é que aquelas pessoas às quais ele escreve são seus irmãos. Eles fazem parte da sua família. E toda família, queridos irmãos e irmãs, tem seus regramentos, seus princípios. Algumas famílias mais elaboradas e organizadas colocam seus princípios no papel. Mas muitos princípios de alguns lares são tácitos. E são valores importantes para aquela família. Eu, por exemplo, fui criado numa família, a família do meu pai, em que os momentos mais importantes daquela família, ele tinha 10 irmãos, é que nos momentos em que eles se juntavam para fazer festa, algumas vezes por ano. Eles brigavam, alguns deles, ficavam o ano inteiro sem se falar. Mas quando chegava aquele momento em que se reunia toda a família, havia festa, ali as coisas se resolviam. Já na outra família na qual eu fui criado, a família da minha mãe, um princípio-chave é o companheirismo. Até quando nós nos casamos com Cleusa, nós moramos no Chile 7 anos e voltamos para o Brasil. E eu tenho muita família em Brasília. Então, quando minha mãe vinha em casa, ela vinha de turma. Cleusa de uma família pequenininha, imagina. Minha mãe vinha com 5, 6, 7, um monte de gente lá em casa, ela ficava perplexa.
Porque aquela família tem como princípio o companheirismo. Quais são os princípios que regem a sua família? Nesse texto, nós somos a família de Deus. E o Senhor vai nos ensinar nessa manhã os princípios da família cristã. Quais são os princípios que devem reger esta igreja, esta família e a nossa vida como comunidade de Deus, como povo do Senhor? Ao olharmos para o texto da palavra do Senhor, buscando que o Senhor nos leve à maturidade como família cristã, o primeiro princípio que Deus usa Paulo para nos ensinar é a disciplina. Primeiro princípio, se nós queremos ser uma igreja saudável e madura, é a disciplina. Vamos ler comigo, irmãos e irmãs, versículo de número 1. Todos juntos leamos. Irmãos, se alguém for surpreendido... Todos comigo, vamos lá, vamos começar, não leram todos. 1, 2, 3, vamos lá? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta... Paulo começa dizendo entre os irmãos que alguém pode ser surpreendido em alguma falta. Ao olhar para esse texto aqui, você então tem que entender que o pecado na vida do cristão não é uma regra, mas o pecado agora na vida do cristão é um acidente. Se você se lembra bem de Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da história da igreja, ele diz que nós, como seres humanos, estamos em 4 estágios com relação à imagem de Deus e com relação ao pecado. E antes da queda, o homem não tinha pecado, ele era perfeito. Agostinho disse que o princípio era o seguinte: posso pecar. Ainda que o homem não tivesse pecado, ele tinha a possibilidade de pecar e pecou. Depois que nossos primeiros pais caíram, então Agostinho disse que o estado do homem agora é o seguinte: não posso deixar de pecar. A expressão latina é non posso e non peccare. Ou seja, o homem é pecador, vendido ao pecado e peca a todo instante. O pecado agora é a sua essência. Mas depois que nós cremos em Cristo Jesus, fomos perdoados de todos os nossos pecados, fomos selados com o Espírito Santo, o apóstolo diz em Romanos que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Então agora nós estamos num estágio que é: posso não pecar. O pecado é um acidente. Ainda está essa natureza chata, maldita aqui dentro do nosso peito, nos atrapalhando, mas agora o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos a natureza do Espírito Santo. E se nos alimentarmos do Senhor e da palavra, nós podemos não pecar. O último estágio, diz Agostinho, na glória, quando o Senhor tirar essa natureza maldita de nós, vai ser: não posso pecar. Esse é o dia pelo qual nós anelamos. Mas hoje, o pecado já não tem domínio sobre você que crê em Cristo Jesus. Você não é mais obrigado a pecar. É por isso que Paulo diz então: irmão, se alguém for surpreendido. Se alguém for surpreendido. Hoje nós estávamos descendo para a igreja, e as pessoas são tão loucas na sua carnalidade que querem inventar um carnaval fora de época. Então nós viemos para cá e vimos pessoas seminuas na rua de São Paulo, como tem sido o costume nos últimos anos. E começamos um diálogo, e eu dizia à minha esposa que lá no interior onde eu fui criado, quando alguém que era da igreja, porque no interior todo mundo se conhece, todo mundo se vigia, ia para o carnaval, essa pessoa demonstrava verdadeiramente que não era convertida. E na maioria das vezes ela era disciplinada e, porque não era convertida, acabava saindo da igreja. Porque quem tem o Espírito Santo habitando dentro de si, irmão, não vai querer ficar pulando pelado no meio da rua como um louco. O pecado não é regra, ele é acidente. Então, o que tem que acontecer então se alguém tropeçar, se alguém for surpreendido por alguma falta? O texto usa aqui o verbo corrigiu. E talvez você pense que é uma repreensão, né? Ou até uma boa varadinha, assim, se for um filho, né? Deus criou essa parte maior dos nossos filhos com propósito, viu, irmãos? Né? Com muito amor, com muita sabedoria, com muita mão comedida. Mas o que significa corrigir aqui? O verbo usado no grego para corrigir tem 2 significados.
Ele significa alinhar e endireitar, mas também emendar e costurar. Então, por exemplo, quando alguns daqueles pescadores jogavam suas redes e elas iam se desgastando, então eles tinham que cozê-las e costurá-las. Ou quando alguém tinha um grande corte e era feita a limpeza daquela infecção, era necessário que a agulha entrasse e costurasse. Então alguém teve alguma fissura, algum grande machucado, e agora essa pessoa tem que ser costurada. Mas o significado mais aplicável ao nosso texto é endireitar, porque este verbo era usado para quando alguém quebrava um osso. Eu quebrei a perna uma vez em 5 lugares, jogando futebol, e quando o treinador levantou minha perna, uma parte do meio caiu assim, no meio da perna. Então o que acontece? Trágico, feio, né? Mas de repente a perna entorta. Então o que tem que ser feito? Você não vai deixar a perna colar torta, você tem que endireitar a perna. Como não havia nem anestesia, nem penicilina naqueles dias, você imagina como era a dor de quem tinha quebrado uma perna. E aí tinha que 10, 20 segurar, e alguém pegava a perna, voltava para o lugar. Imagina a pessoa gritando, desesperadamente. Talvez você diria, que absurdo, como é que vai endireitar a perna? Deixar a pessoa com a perna desse jeito? Como aplicar essa disciplina? Que maldade, essas pessoas se consideram melhor. Maldade é deixar a pessoa ficar com a perna torta, ainda que a correção doa. A disciplina é isso, irmão, é endireitar a perna de quem quebrou. Infelizmente, no sentido espiritual, não há muita anestesia. Vai doer, mas é com o objetivo de corrigir e não levar a pessoa a tropeçar de novo. Pastor, quem aplica essa disciplina? Paulo diz, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Essa expressão espiritual tem 2 sentidos. Traz a ideia de alguém que é maduro na fé, alguém que caminha em comunhão íntima com o Senhor e que já tem maturidade espiritual. Mas poderia haver o risco então de que alguém dissesse, então há um grupo de espirituais na igreja e outros carnais. A ideia não é essa. A outra possibilidade, amados irmãos, e eu concordo mais com essa, lendo alguns comentaristas essa semana, é que aqui esteja falando daqueles que lideram a igreja, de pastores, de presbíteros, de diáconos, de oficiais, principalmente os pastores e presbíteros que têm a missão de pastorear e abençoar o corpo. Então ele diz o seguinte, irmão, se alguém que for surpreendido em alguma falta, vocês os que são maduros, vocês os que são os líderes espirituais, vocês têm a missão de corrigi-lo. Mas não são só os presbíteros, irmãos, e os diáconos que são espirituais. Todos nós somos espirituais do corpo de Cristo. E se nós vemos o nosso irmão envolvido em alguma falta, todos nós temos a responsabilidade de confrontá-lo em amor, com o objetivo de trazê-lo de volta à ordem, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, como é esse tipo de correção? Vai virar para o seu irmão e falar assim, seu vagabundo, como é que você fez isso? Seu cara de pau, você está há tantos anos na igreja, como é que você tem uma atitude dessa? É assim que você vai corrigir? Olha como é que o texto diz que a gente tem que corrigir. Irmão, se alguém de vós for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Nós temos que ser amorosos com os nossos irmãos, principalmente, irmão, no momento tão terrível de pecado. Às vezes, nós vamos confrontar uma pessoa que está em pecado, está tão envergonhada, que o que você precisa fazer com aquela pessoa é chorar com ela, é abraçá-la, beijá-la e pastoreá-la com lágrimas, mostrando-lhe que está equivocada, convidando-a ao arrependimento e dizendo a ela que talvez vai ser afastada da comunhão por um tempo, visando a restauração da sua alma. Quando a pessoa está arrependida é muito mais fácil, você chora com ela, porque o corpo está machucado. Quando um de nós tropeça, todo o corpo
sofre. E por que nós devemos fazer isso? Porque nós ainda estamos neste mundo. E nós podemos enfrentar a mesma tentação que aquela pessoa que caiu enfrentou. Por isso o apóstolo diz: guarda-te para que não sejas também tentado. Você, quando for corrigir alguém, nunca deve se colocar numa posição superior. Está vendo, seu miserável? Não veio na reunião de oração? Está vendo? Deu lugar para cá, agora você vai pagar. Se você corrigiu assim, você não corrigiu. Você ofendeu, você machucou, você pisoteou. Se o seu irmão pecou, você vai corrigi-lo. Pastor, mas aqui não está dizendo que aos espirituais eu preciso só lavar a mão agora e jogar nas mãos do conselho? Não. A Bíblia se explica por si mesma. E Jesus diz lá em Mateus 18, a partir do versículo 15, o seguinte: se o teu irmão pecou contra ti, todo pecado do meu irmão é contra mim, porque eu sou a igreja de Cristo. Então, se você vir o seu irmão em pecado, vai entre ti e ele só. Se você vir que o seu irmão caiu em pecado, você, todo crente, tem a missão de confrontá-lo. É sua missão, é responsabilidade sua. Muitas vezes as pessoas olham assim: pastor, vi fulano bebendo ali na esquina. Eu falei: o que você falou para ele? Se você viu, o Senhor manda você conversar com seu irmão. E aí a Bíblia diz isso aqui: se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva contigo 2 ou 3 testemunhas. Porque no Antigo Testamento toda a verdade se estabelecia com 2 ou 3 testemunhas. É por isso que 1 Timóteo diz que nós não aceitamos denúncia contra presbítero sem 2 ou 3 testemunhas. Porque são com 2 ou 3 testemunhas que a verdade se estabelece. Então você confrontou a pessoa, ela errou. Ah, meu irmão, para de me encher a paciência. Você não paga minhas contas, eu vou fazer o que eu quero. Então você vai, chama mais 2 irmãos. Pode ser um irmão maduro, alguém que essa pessoa respeita, pode ser até um presbítero, um diácono. Aqueles irmãos conversaram com aquela pessoa. Ela se arrependeu, aleluia, ganhaste o teu irmão. Mas se ela não se arrependeu, Jesus diz-o também à igreja. E aí dizê-lo à igreja já é um processo formal de disciplina. Você levou o assunto ao conselho. E agora o assunto está no âmbito do conselho da igreja, que vai se sentar com aquela pessoa e vai tentar dissuadi-la de erro. Se ela se arrepender, obviamente vai ter uma disciplina mais branda, mas se ela for dura e resistente, rebelde e contumaz, talvez seja afastada da comunhão. Mas se a contumácia dela for de fato imutável, uma contumácia, uma rebeldia intensa, essa pessoa tem que ser excluída do corpo de Cristo. Jesus desconsidera o gentio e publicano. Fala: pastor, é muito duro, mas é como o desfibrilador. O cidadão está lá infartando, está morrendo, e você vai pá, 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 pá. Pode queimar tudo, mas se ele ressuscitar, aleluia. O objetivo da disciplina é a restauração do pecador, é que ele se levante e que ele mude de vida para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então eu quero perguntar a você: como você tem se portado para com os seus irmãos da igreja? Cada um de nós, irmãos, é responsável um pelo outro. Por exemplo, se tem alguém próximo de você que deixou de frequentar os cultos, você já falou com essa pessoa? Tem gente que fala: pastor fulano deixou de vir. Eu falo: você já ligou para ele? Você já orou por ele? Você já disse a ele que quando ele se tornou membro, ele fez votos de vir aqui e frequentar a igreja e não ficar faltando? E quanto mais responsabilidade nós temos e nos tornamos oficiais, aí os nossos votos têm um peso maior. Nós precisamos confrontar os nossos irmãos. A igreja de Cristo, pasme comigo, é uma comunidade de mútuo pastoreio. Alguns estão aqui no culto. Essa semana eu senti falta deles 2 semanas atrás. Orei, hoje eu estou vendo aqui no culto, graças a Deus. Alguns outros me mandam mensagem, mandei mensagem: estou sentindo falta, estão aqui no culto, glória a Deus.
nós temos que cuidar uns dos outros, irmãos. Então você é responsável pelos seus irmãos. Que Deus nos dê a bênção de entender que uma confrontação amorosa não é algo ruim, é algo bom, porque todos nós precisamos ser pastoreados. Nesse mundo do politicamente correto, que você não pode falar nada para ninguém, as pessoas estão muito sensíveis, mas nós somos o povo de Deus, e eu quero chamá-los para vivermos como família de Deus, que a disciplina seja uma expressão de amor nesta igreja, porque ela é uma das marcas da verdadeira igreja de Cristo. E se você está sentindo o seu irmão fraquejando, tropeçando ou falhando, vá até ele, pastoreie-o, confronte-o, vai ser uma bênção para a vida dele, vai ser uma bênção para a vida da igreja. Primeiro princípio da família de Deus é a disciplina. Que Deus nos dê a bênção de viver em disciplina, amém, meus irmãos? Lembrando que a palavra disciplina tem a mesma raiz que a palavra discípulo. Discípulo é alguém que vive uma vida disciplinada em Cristo Jesus. Qual é o primeiro princípio da família cristã? Não ouvi, qual é? Pastor está tenso, hein? Qual o outro princípio da família cristã? Amor. Segundo princípio da família cristã é o amor. Eu vou ler o versículo de número 2 uma vez, você vai ler segunda vez. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vocês. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pastor, que lei de Cristo é essa? Vamos voltar lá do que a gente ouviu semana passada, Gálatas 5,14. Vamos ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3, todos juntos, Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei de Cristo é o amor, amados irmãos. Nós temos que nos amar uns aos outros, e como Paulo disse, que toda lei se cumpre em um preceito só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós amamos os nossos irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós vamos levar a carga uns dos outros. E preste atenção, porque o que eu mais vejo nas igrejas às vezes é os outros querendo que os uns façam as coisas para eles, mas o texto não começa: levai as cargas dos outros dos uns, mas nós os uns levamos as cargas dos outros. Nós não devemos ficar: os outros não levam minha carga, ninguém liga para mim, ninguém olha para mim, ninguém se preocupou de mim. A Bíblia não ensina você a se comportar assim. A Bíblia ensina nós os uns, nós aqui os uns, vamos cuidar dos outros. Então não queira ser os outros, diga assim: eu sou dos uns. Levai as cargas uns dos outros. A palavra usada para carga aqui, irmão, é a carga pesada. E o verbo levar no grego significa literalmente: bote a mão na massa. Se você vê o seu irmão carregando uma carga, vai lá, pegue com ele, divida na metade, ou bote no ombro, vai divida ombro a ombro. Cuide do seu irmão, carregue a carga com ele, ame o seu irmão na prática. É por isso que o Senhor Jesus, quando vai identificar os seus discípulos, lá em João 13, 34 e 35, ele diz o seguinte: nisto conhecerão aqueles que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Como ele nos amou, ele deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Então, meus irmãos, se necessário for, nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Nós não podemos amar só de palavra, nós temos que amar de fato e de verdade. Então, se um irmão nosso padecer necessidade, nós temos que ajudá-lo. Se o irmão nosso precisar de um abraço, de uma palavra de ânimo, nós temos que encorajá-lo. Se algum irmão estiver frio e precisar que oremos com ele, nós devemos procurar e orar com ele. A família cristã é uma família que se ama, porque Cristo nos amou e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados.
Irmãos, nós seríamos muito mais felizes se nós vivêssemos uma vida consequente, aplicando em nossa vida o que está lá em Mateus 7,12. E tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também com eles, porque isto é a lei e os profetas. Então, todas as vezes que você for se relacionar com alguém, ou tratar com alguém, você tem que se perguntar o seguinte: como eu gostaria de ser tratado? Isso resolve muita coisa, amado irmão, porque às vezes você está chateado, você está com a resposta na ponta da língua: vai me pagar, miserável, agora vai ouvir hoje, amanhã e até semana que vem. Mas se fosse você, você gostaria de ouvir hoje e amanhã e até a semana que vem? Todas as vezes, irmãos, que nós aplicamos uma disciplina no conselho, eu vejo isso nos nossos presbíteros, mas posso falar de mim. Eu sempre fico olhando para aquela pessoa e falo assim: Senhor, se fosse eu que estivesse ali, como é que eu gostaria de ser tratado? E esse é um dos momentos, irmãos, em que nós mais devemos demonstrar amor. Nós devemos orar com a pessoa, nós devemos chorar com ela. E eu gostaria de dizer a você que a maioria das disciplinas que nós temos visto é que as pessoas são de fato do Senhor e se arrependeram, elas trouxeram restauração. Porque as pessoas reconheceram o seu pecado, choraram, e o Senhor as perdoou e elas foram restauradas, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas quando a pessoa é rebelde e contumaz, a disciplina fica mais dura, na esperança de que nós busquemos a restauração da sua vida. Mas nós temos que nos colocar no lugar do outro, não só na disciplina, no trato dentro de casa, no relacionamento, no corpo de Cristo. Eu, como pastor, com meus presbíteros, eu sou um pastor, os presbíteros estão na reunião do conselho. Como eu gostaria de ser tratado se eu fosse um presbítero da igreja? Na minha casa, com a minha esposa, como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dela? No lugar dos meus filhos, como eu precisaria ser tratado se eu fosse um filho, à luz das Escrituras? Nós temos que fazer esse exercício o tempo todo, o tempo todo. Então adote como princípio da sua vida: tudo aquilo que eu quiser que os homens façam para mim, isso eu farei. Você com seu pastor, como eu gostaria de ser tratado se eu fosse o pastor da igreja? Os nossos missionários, pastor Gerson está aqui com a sua família. Como eu gostaria de ser tratado se eu fosse o missionário da igreja? O que eu precisaria? São todas perguntas que nós temos que fazer, irmãos. Amor não é só palavrório, não é só tapinha nas costas, não é só um momento emocional. Amor se demonstra na prática. Você gostaria que as pessoas falassem mal de você? Saia falando mal de todo mundo então. Você gostaria que as pessoas abusassem de você? Saia abusando de todo mundo então. Você gostaria de conviver com alguém egocêntrico? Então seja a pessoa mais egocêntrica do mundo. Mas se você não gostaria de nada disso, peça graça ao Senhor. E peça ao Senhor que te permita demonstrar o amor cristão na prática, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Qual o segundo princípio da família cristã? Amor. Que Deus nos ajude a amar de fato e de verdade. Amém, meus irmãos? Não somente de palavras. Se nós queremos ser uma igreja madura, irmãos, se nós queremos ser uma igreja saudável, nós devemos viver estes princípios da família cristã. Pastor, haverá algum outro princípio da família cristã? Para a família cristã? Primeiro princípio, disciplina. Segundo princípio, amor. Mas o terceiro e último princípio para a família cristã é humildade. Humildade. Qual é o terceiro princípio da família cristã?
humildade. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículos 3, 4 e 5. Eu lerei o 3, a igreja o 4, nós todos os 5. Assim diz a palavra de Deus. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Vocês o 4. Todos os 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. O terceiro princípio da família cristã, irmãos, é a humildade. E Paulo começa dizendo no versículo 3, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Para interpretar esse versículo aqui, eu lembro de 1 Coríntios 4, 7, que diz assim, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não o tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivesse recebido? Irmãos, nós somos pecadores e nada vem de nós. Se você é um pai abençoado e seus filhos estão no caminho do Senhor, não seja soberbo. Foi porque Deus te converteu, te ensinou os princípios da palavra, regenerou o coração dos seus filhos e tem abençoado a sua vida. Você não pode se ensoberbecer por causa disso. Se você tem algum dom precioso, se você é a pessoa que mais visita, se você é a pessoa que mais serve, se você é a pessoa mais amada, porque cuida de todo mundo, você não pode se ensoberbecer, nem julgar os outros por causa disso, porque o seu dom de serviço é um presente de Deus para você. Se você é o melhor mestre, que ensina a verdade de maneira clara, e ela entra na mente das pessoas, e elas aprendem a Bíblia, não se ensoberbeça, porque o seu dom de ensino vem do Senhor. O mestre dos mestres foi quem ensinou você. Se você tem uma pregação abençoada, que impacta, transforma vidas, isso não vem de você. É o Espírito Santo que transforma os corações. Se você se julga ser alguma coisa não sendo nada, você está vivendo em auto-engano, enganando-se a si mesmo. Nós temos que viver em humildade, e Paulo está dizendo que uma vida humilde é aquela que rejeita o orgulho, rejeita a soberba, porque todos os dons e talentos que temos vêm da mão do Senhor para nós. Nós não temos que nos orgulhar dele. Mas se nós então vivemos uma vida humilde, a humildade, irmão, vai destruir a comparação na nossa vida. Diz o versículo de número 4, mas prove cada um o seu próprio labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. O apóstolo Paulo diz que você deve então examinar o fruto da sua vida cristã. A ideia de palavra provar aqui significa no grego examinar minuciosamente. Avalie a sua vida, avalie então o seu testemunho como servo de Deus, avalie como está o seu relacionamento com o Senhor, avalie como você está tratando a sua esposa, avalie como você está tratando o seu esposo, avalie como você está criando seus filhos, avalie como você está desenvolvendo o seu trabalho, avalie como você está desenvolvendo os seus dons da igreja, avalie o resultado do que Deus tem feito por meio do seu trabalho, avalie minuciosamente. O que Paulo está dizendo? Pare de se comparar com os outros. Ele vai enfocar mais ainda nisso. Cada um prove o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Se você examinar a sua vida e perceber que pela graça de Deus você tem sido um bom esposo, você tem sido uma boa esposa, você tem sido um bom pai, você tem sido um bom filho, você tem sido um bom diácono, você tem sido um bom presbítero, você tem sido um jovem abençoado, uma mulher de Deus santa, você tem exercido os seus dons da melhor maneira, ainda assim você pode se alegrar com o que Deus está fazendo na sua vida. Você não vai sair propalando para todo mundo quais são as suas realizações, você se alegra em si consigo mesmo ao ver as bênçãos que Deus está derramando sobre você, e você não fica se comparando com os outros. O que Paulo está dizendo? Glorie-se em si, veja o que Deus está fazendo na sua vida, pare de se comparar com os outros, pare de dizer, ó, fulano, olha a família dele como é que está, a minha está desse jeito, olha lá a igreja de fulano, a minha está desse jeito, olha como é que está a dele, olha como é que está fulano dentro de casa, nós dois filhos do mesmo pai, eu consegui pós-doutorado, esse miserável não terminou nem o 2º grau, pare com isso. É isso que Paulo está dizendo.
A humildade elimina a comparação. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 5: porque cada um levará o seu próprio fardo. Não, reverendo, não. Contradição. Como é que ele diz no 2, levar as cargas uns dos outros, e agora cada um vai levar seu próprio fardo? A palavra carga no 2 é uma carga pesada. A palavra para fardo no versículo 5 é uma mochila menor, menos pesada. E o que Paulo está dizendo aqui? Que cada um vai prestar conta acerca das responsabilidades que Deus lhe conferiu. Cada um tem seu próprio fardo, cada um tem suas próprias responsabilidades. Então eu não vou prestar contas acerca de como meu irmão se relaciona com a esposa dele, eu vou prestar contas acerca de como eu me relaciono com a minha. Eu não vou prestar contas acerca dos projetos da vida do meu irmão, eu vou prestar contas acerca dos projetos da minha vida, eu vou levar meu fardo. Eu não vou prestar contas ao Senhor acerca de como meu irmão cria os filhos dele, eu vou prestar conta acerca de como eu crio os meus filhos. Eu não vou prestar contas ao Senhor, por exemplo, da maneira que o pastor da igreja de Pinheiros conduz a igreja de Pinheiros. Não, eu vou prestar contas de como eu, como pastor, pastoreio a igreja unida. Eu não preciso me preocupar com o que o meu amigo reverendo Alexandre faz lá na capelania, nem com o que o chanceler faz lá na chancelaria. Eu tenho que olhar para o meu ministério. Eu vou prestar contas acerca do que eu faço. Se nós entendêssemos isso, irmãos, nós viveríamos muito mais felizes. Nós pararíamos com a comparação. Ó, fulano, a família dele, a minha, que é uma família boa. Olha lá, não sabe nem pregar direito, não sabe nem dar uma aula direito, todo mundo dorme, preguiçoso, não trabalha, só fica na teoria, só sabe estudar, só sabe ficar lendo livro. Nós temos que parar de julgar os outros irmãos com os nossos próprios óculos. Às vezes o irmão que tem dom de serviço é um trator, é uma bênção na igreja, e tem que ser porque Deus deu esse dom para ele, mas ele não pode falar, está vendo aquele ali, ó, do dom de conhecimento, só quer estudar, vagabundo, preguiçoso, fica se escondendo atrás de livro. Para com isso. Se ele tem o dom de conhecimento, ele tem que estudar, tem que escrever livros, tem que preparar material para você dar aula na escola dominical. Cada um vai levar o seu próprio fardo. Se Deus chamou um para pregar, ele tem que abrir o texto, tem que estudar, tem que fazer exegese, tem que orar, tem que expor o texto com fidelidade, tem que apontar para Cristo. Pastor só quer pregar, só quer ficar no púlpito, a vida dele é o púlpito. Se Deus chamou para o púlpito, tem que ficar no púlpito, tem que pregar. Nós temos que parar de julgar os outros com os nossos óculos, porque cada um vai levar o seu próprio fardo. Pare então de ficar se comparando com os outros. Você não precisa disso. Você foi salvo pela graça mediante a fé. O seu valor não está no seu desempenho. O seu valor não está nos seus resultados. Se eles vierem, aleluia. Mas quando você entende que o seu valor está no fato do Filho de Deus ter morrido na cruz por você, isso é uma bênção maravilhosa. Quando você entende que Deus chamou antes da fundação do mundo e mandou o Filho dele para morrer numa cruz e pagar os teus pecados, e esse Filho ressuscitou, e você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e ninguém tira você das mãos de Jesus, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque se você não tiver os mesmos resultados do seu irmão, você não vai ficar assim dizendo, ó vida, ó tristeza, ó azar, pobrezinho de mim, o Senhor não se preocupa comigo. Você vai morrer para a autovitimização, porque você sabe que você é amado, o Senhor morreu por você, ninguém tira você das mãos do Senhor, então você abre mão da autovitimização. Mas quando você entende que o seu valor está no fato de que Cristo morreu por você, e ninguém arrebata você das mãos dele, então quando os resultados vierem, você não vai dizer, eu sou o cara, esses miseráveis aí não dão resultado nenhum, ficaram aqui enrolando, empurrando com a barriga e não fizeram nada. Para com isso, você vai dar glória ao Senhor, porque você vai saber que se algum resultado, se alguma bênção, se algo aconteceu na sua vida, é porque Deus abriu os céus e desceu e manifestou a graça dele, e portanto toda a glória deve ser dada somente ao nome do Senhor.
Quais são os princípios que regem a sua vida? Quais são os princípios que regem a tua família? Quais são os princípios que têm regido os nossos relacionamentos nesta igreja? Por que nós podemos adotar os princípios que o apóstolo Paulo nos ensina nessa manhã? Porque Cristo, que não precisava ser disciplinado, foi cravado numa cruz e morreu em nosso lugar, para pagar os nossos pecados. Porque Cristo, que deveria ser somente exaltado, porque Ele é eternamente gerado do Pai, ou seja, Ele é um só ser com o Pai, se humilhou e deu a vida na cruz por nós. Porque Cristo nos amou e pagou a nossa dívida na cruz, e nos reconciliou com o Pai, e nos deu paz com Deus, justificação, adoção, reconciliação, nos selou com o Espírito Santo. Porque Ele fez tudo isso, nós temos vida eterna, somos salvos, temos paz com Deus, porque Ele nos amou. Agora nós já não nos pertencemos mais. No final do sermão, diga para o seu irmão e fala para ele: você já não se pertence mais. Fala para ele, vamos lá? Você já não se pertence mais, porque você foi comprado por Cristo. Então vive em disciplina, em amor e humildade. Que Cristo seja glorificado em sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.